Por que o preço desses cristais é tão caro? Leilin não pôde deixar escapar. Além disso, há um limite para a quantidade que posso comprar. Pelo que parece, com esse método para calcular o preço, os cristais elementares eram um dos itens mais caros do catálogo. Seus preços eram apenas inferiores aos de uma poção de força espiritual. Leilin ficou 4 meses no Four Seasons Garden e recebeu 10 pontos de contribuição por mês. Isso significava que, mesmo que Leilin ficasse ocioso, ele conseguiria 10 pontos de contribuição por mês do Four Seasons Garden. Além disso, ele havia se juntado ao esquadrão de Martin. Toda vez que ele completava uma missão, ele recebia uma quantia fixa de pontos de contribuição. No entanto, mesmo depois de adicionar tudo isso, ainda não era suficiente comprar muitos itens. Embora a reação dos cristais elementais seja grande, é inegável que ela pode aumentar a força de um mago. Naturalmente, é um item muito procurado. A mulher Magus parecia ter ouvido essas perguntas inúmeras vezes, então ela não hesitou em responder. Dê-me 50 gramas de cristais elementais e, além disso, adicione essas 2 informações de alto grau. Leilin fez uma pausa e pensou antes de apontar para o catálogo e dizer ao mago feminino. Ele sabia que havia cometido um erro. A alocação mensal de recursos do Four Seasons Garden não podia ser acumulada, mas era fixada para cada mês. Isso quer dizer que Leilin poderia obter até 50 gramas de cristais elementares por mês, mas ele não era capaz de esperar e receber vários meses de alocação ao mesmo tempo. Além disso, mesmo que soubesse de antemão que as alocações mensais não poderiam ser acumuladas, ele, que acabará de ingressar, não tinha tantos pontos de contribuição alocados a ele em primeiro lugar. Um total de 80 pontos de contribuição. A fêmea Magus pegou o distintivo de Leilin e acenou para cima de uma máquina preta. Luzes vermelhas brilhantes piscavam. Depois disso, ela recuperou os itens que Leilin havia pedido atrás do balcão. Obrigado. Leilin enche os itens em suas vestes e saiu da praça com o coração pesado. Leilin! Leilin! Um Magus curto, com uma altura de apenas 1 metro e um crânio como um gnomo, corria apressadamente para Leilin. Você chegou na hora certa. Siga-me, Marty estava apenas procurando por você. Pelo que Leilin sabia sobre esse curta Magus, ele também havia sido temporariamente designado para o grupo de Martin. Os dois realizaram uma quantidade significativa de missões juntos e tiveram um relacionamento decente entre eles. Há algo errado. Leilin ficou um pouco curioso. Como líder, Martin costumava liderar e planejar a tarefa. Em outras áreas, no entanto, Martin tinha pouca presença. Parece que isso está relacionado à tarefa deste mês, disse Leilin. O pequeno Magus revelou um sorriso encantador. Desde que Leilin se juntou à equipe 3, nossa taxa de sucesso tem aumentado constantemente, permitindo que Martin ganhe o favor de Lord Descartes. Além disso, como nosso grupo vem se saindo muito bem, a Descartes começou a nos atribuir outras tarefas mais desafiadoras com recompensas de maior qualidade. Desta vez, provavelmente tem a ver com esse assunto. Outras tarefas, Leilin ficou um pouco curioso. Desde que ele se juntou à equipe 3, sob Martin, as tarefas que lhe foram atribuídas sempre foram o preparo de poções de gelo e similares. Nesta tarefa complicada e taxativa, a presença do AI Chip começou a mostrar suas vantagens. A taxa de conclusão de Leilin foi excepcionalmente impressionante. Assim, embora Leilin tenha ocultado conscientemente alguns de seus progressos, deliberadamente cometendo erros, sua contribuição para a pequena equipe foi notável, ganhando o respeito de muitos dos membros. Leilin seguiu atrás do Magus curto, passando por um par de garfos longos e estreitos, e eventualmente chegando ao ponto de encontro do time 3. Pom! A porta de ferro se abriu imediatamente. Leilin! Martin estava caído sobre uma mesa comprida e usava uma caneta vermelha para escrever, mas depois de reparar em Leilin, ele colocou brevemente seu trabalho existente em espera, seu rosto revelando um sorriso agradável. Para ele, Leilin era basicamente seu salvador. Com a entrada de Leilin na equipe, ele foi capaz de completar sua tarefa, garantindo seus próprios recursos. Este ano, e também ajudando sua equipe a realizar algumas tarefas maravilhosas. Foi só agora que ele acreditava que Leilin era sua estrela da sorte. Havia outros membros da equipe 3 na sala espaçosa.
Ao ver Leyline, seus rostos exibiam sorrisos amigáveis. Ótimo! Agora que todos estão presentes, falarei sobre a tarefa deste mês. Martim tirou alegremente um pergaminho embrulhado com uma fita dourada de seu manto, abrindo-o firmemente na frente de Leyline e dos outros. Nossa tarefa neste mês é manter uma área específica dentro do plano secreto. Recompensa, 50 pontos de contribuição cada. Asterisco clamor asterisco mesmo sabendo que a tarefa desta vez seria muito boa, os magos situados abaixo estavam em caos. É realmente para entrar no avião secreto. Isso é realmente. O pequeno Magus tinha um olhar muito animado no rosto. Na esquina, Leyline também revelou sua surpresa. Uma recompensa tão grande e também um avião secreto. Um avião secreto era um domínio que os antigos magos tinham construído para abrigar recursos ou realizar experimentos. Estava isolado por feitiços, e pelo que parecia, o Four Seasons Garden também possuía esse lugar. Eu quase me esqueci, Leyline. Você acabou de entrar não muito tempo atrás, e provavelmente ainda não está ciente do avião secreto. Martim fechou e ricocheteou o pergaminho, sorrindo enquanto caminhava em direção a Leyline. Leyline, pelo que você sabe, qual é a única coisa que um magus mais valoriza? Talento e recursos. Respondeu Leyline sem hesitação. Este foi o consenso comum de todos os magos na Costa Sul. Não é ruim. A aptidão de um magus é definida desde o nascimento, e é impossível mudar, e a única maneira de compensar isso depois disso é no aspecto de recursos. Com recursos suficientes, até mesmo um magus com uma aptidão média pode possivelmente alcançar os passos de um mago talentoso. Martim mostrou uma expressão de espanto. Assim, uma vez que os antigos magos avançassem, eles procurariam por uma área que tivesse uma alta concentração de partículas elementares de energia e construíssem um plano secreto para nutrir e cultivar recursos. Por esta razão, é a raiz de muitos antigos magos remanescentes que você vê agora. Quanto à atual geração de magos, eles estão longe do poder avassalador dos antigos magos, que poderiam lançar feitiços de isolamento por conta própria, e criar magias que poderiam esticar e comprimir o espaço. Alguns recursos necessários como pedras espaciais para construção, que não pode ser encontrada pela idade atual magia. Assim, na atual Costa Sul, os círculos internos dos magisterios uniram forças para abrir e cultivar uma parte de um plano secreto como atividade principal. Talvez, há alguns sortudos. Aqueles que são tão sortudos que podem causar ciúmes, obter restos e heranças antigas e controlar um plano secreto. Essa é realmente uma história de sucesso instantâneo. O rosto de Martim estava cheio de inveja. Claro, Leyline sabia o que um avião secreto representava, já que o conhecimento que ele havia reunido anteriormente nos jardins de Ilan havia sido profundamente gravado em sua memória. Simplesmente possuir uma parte de um avião secreto significaria a provisão de recursos ilimitados. Para os magos que exigiam recursos, essa era uma oferta irresistível. No entanto, a capacidade de um magus era limitada e incapaz de construir um novo avião secreto por conta própria. Somente quando trabalhando juntos, os magos poderiam construir um avião secreto. Leyline havia previsto a existência de lugares semelhantes na Abyssal Bomb Forest Academy, mas como seu nível era menor naquela época, e ele avançou para o magus depois de deixar a academia, ele não conseguiu provar isso. Leyline, você só está aqui há alguns meses, e no entanto, está entrando no plano secreto. A alta administração parece ter muita confiança em você, hein? Martim bateu de leve em Leyline de maneira amigável. De modo nenhum. De jeito nenhum. Leyline deu uma expressão modesta, parecendo um pouco tímida. Ah! Vamos! Martim riu e assumiu a liderança, e o próprio Leyline seguiu-o de perto. A entrada do avião secreto do Four Seasons Garden ficava perto da sede, de modo que seria fácil mobilizar forças para proteger a entrada. Leyline e o resto seguiram atrás de Martim, e depois de seguir 5 ou 6 estradas, chegaram à entrada do avião secreto. No caminho até lá, Leyline usou o AI Chip, e sentia as 5 ou 6 ondas de energia escaneando ver o seu grupo. Além disso, os magos que guiavam a entrada eram de força elementar semi-convertida e além. Esses tipos de fiscalização rigorosa e vigilante pegaram Leyline de surpresa.
De pé diante deles, o severo magia examinava o pergaminho que Martim segurava mais uma vez. Depois disso, Martim se virou e gritou para Leyline e o resto: prepare-se, a entrada está prestes a abrir. A entrada para o avião secreto era uma porta feita de uma grande laje de pedra, e as bordas da grande porta estavam gravadas com diferentes desenhos intrincados. Em uma plataforma ao lado da entrada, havia um mago sentado de pernas cruzadas, cujo semblante estava oculto. Ondas de energia extremamente misteriosas e fortes irradiavam de seu corpo. Este é o guardião da academia. Apresse-se e cumprimente-o. Martim liderou o grupo de magos e fez uma reverência primeiro. Isto é, pelo menos uma onda de energia de 2 magus. Parece que a importância desse plano secreto superou minhas estimativas. Os olhos de Leyline brilharam quando ele se curvou como os outros. Já que a inspeção acabou, vamos entrar. O guardião acenou com o braço e cantou um encantamento. Asterisco vem. Asterisco, a porta de pedra se moveu, e uma luz branca irradiava de trás da porta, emitindo uma sensação de ondas de energia emanando do vazio. Tendo tido experiência anterior em explorar aviões secretos, Leyline estava familiarizado com as ondulações que indicavam a abertura do avião. Ao mesmo tempo, uma luz brilhante foi produzida a partir do pergaminho nas mãos de Martim e envolveu todo o grupo. Quando as luzes brancas se encontraram e se fundiram, produziu um clarão ofuscante. Quando o clarão finalmente desapareceu, Martim, assim como os outros mágicos, revelaram ter desaparecido. Ugh! Leyline esfregou os olhos, que estavam ardendo de dor. Isso é muito desconfortável. Ele se viu em pé em cima de outra plataforma, na qual muitos acólitos estavam andando por aí. Ao contrário do cenário anterior, os arredores eram um mar verde. O céu era de um azul puro e o ar circundante era extremamente fresco. Estamos dentro do plano secreto? Parece muito grande. Leyline acariciou seu queixo. Aí, Chip, analise os arredores. Bip. Digitalização no processo. Comparado ao ar no mundo exterior, a densidade de partículas de energia dentro do plano secreto é maior em 347%. O AI Chip mostrou um gráfico na frente de Leyline, rapidamente dando a ele os dados que ele precisava.